Presidente, gravação iniciada. Obrigada, Ana Tereza, conselheiros. Estávamos votando o processo número 21 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia Celson, e a conselheira Edeli já proferiu seu voto, já estávamos em fase de votação, a votação foi concluída, e eu estou proclamando agora o resultado. Então, quanto ao RESP da PGFN, foi conhecido por unanimidade, e no mérito foi dado provimento por unanimidade, votando pelas conclusões. Edeli, Fernando, Matosinho, Toselli, Andréia, Caio e Andréia. Perfeito? Quanto ao RESP do contribuinte, foi conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencidos Toselli, Edeli, Toselli e Caio, que davam um provimento parcial, ok? Então, diante do número de conselheiros que votaram pelas conclusões, conselheira Lívia, a senhora, no caso, incorpora, então, né, conforme previsto no RICAF, a sua fundamentação, a conclusão vencedora, no sentido... Pois não, conselheira Lívia, pode falar, conselheira Matosinho. Agora é a minha pergunta para os conselheiros. Se eu retirar aquela parte de 2005, que eu menciono que não vou considerar os fatos de 2005, e mencionar no voto do recurso especial da Fazenda, de que reforça essa acusação que em 2005 ela tentou extinguir a empresa, os senhores retirariam as conclusões? Ou eu acho que o Matosinho permaneceria, porque tem outras, ele mencionou que tem outras... Eu tenho vários votos já pronto com relação a como eu voto na multa qualificada. Pode falar, conselheiro Toselli, depois conselheiro Matosinho, depois conselheiro Edeli. Fernando. Eu tiro, conselheira Lívia, se você incluir. Tá. Para facilitar, então, eu vou incorporar isso no meu voto, tá? Então, quem for retirar as conclusões, retirem, que aí eu vou saber que quem continuou vai continuar só por outros motivos e não por esse. Porque acho que se não tem vários motivos para a conclusão, eu não vou conseguir nem resumir aqui no voto qual vai ser. Então, eu vou tirar a parte de 2005 e vou colocar como mais um indício de fraude. Conselheira Edeli, por favor, pode falar. Eu continuo votando pelas conclusões, porque o seu voto, que a gente se distingue de premissa, né, em termos de declaração inexata, né, já toda a construção que você faz, né, eu tenho que votar pelas conclusões. Conselheiro Fernando, depois conselheiro Matosinho. Eu também vou manter pelas conclusões, pela questão da reiteração, né, que eu acho que era isso que o Matosinho tinha comentado. Eu também, tratando-se de receitas, quando a gente estiver falando da receita da atividade, eu acho que a questão da reiteração ela é relevante. Conselheiro Matosinho. Só para registrar isso, eu achei que ficaríamos nós dois, só, eu e a senhora, mas pelo jeito é mais gente. Então, mas só que são conclusões distintas, né? Assim, as divergências e conclusões são distintas. Eu não sei como a conselheira vai acoplar todas essas. Na verdade, eu posso até apresentar a declaração de voto com as minhas razões, que eu não sei se são as razões dos demais conselheiros. Eu tenho o meu voto com relação a essa questão. Então, eu posso até apresentar dever com relação a ela, mas eu não sei se vai abarcar os demais. Eu não sei se votam comigo com relação aos meus princípios em relação a essa questão da multa do RESP da PGFN. Pode falar, conselheira Edeli. Depois, conselheira Edeli. Também vou fazer dever. Então, dever Andréia, dever Edeli. Pode falar, conselheira Lívia. Não, só para eu saber o que eu esclareço nas conclusões, a minha pergunta primeiro para o Caio. Caio, se eu tirar essa, você também... Eu acho que você e o Toselli têm uma percepção tão parecida que se eu tirar essa questão de 2005 como indício, o senhor continua indo pelas conclusões também? Você vai incorporar também a questão das rubricas do cartão de crédito, Lívia? Não, porque para mim a natureza da receita não é relevante para a prova do dólar. Então, infelizmente eu acho que eu vou manter a... Mas aí eu preciso saber o que eu escrevo nas conclusões. Vencedora, sabe? E até na ementa. Mas se houver declaração de voto... Vai ter... mas o problema eu tenho as minhas premissas. A Edeli tem as premissas dela.
né? São conclusões diferentes. Vocês têm as premissas de vocês. Então, são várias premissas que não conseguem, a gente não consegue junto construir uma fundamentação. Esse é o problema. Então, a questão, eu vou fazer a minha declaração de voto com as minhas premissas. A Edeli vai fazer a declaração de voto dela com as premissas dela. Então, essa é a situação. Aliás, deixa eu até complementar aqui que pelas conclusões no RESP do contribuinte, ficamos eu e Matosinho. Então, só complementando aí. Perdão. Acho que não precisa incorporar, não, viu? Pode falar, conselheiro Tozelli e conselheiro Matosinho. Eu estava com a mão levantada, mas o Fernando falou que como vai ter declaração de voto, eu acho que não precisa incorporar as conclusões, mas no meu caso específico, se você incluir esse fato da tentativa de extinguir por substituição do sócio, eu já me dou por satisfeito. Como vão ter outras duas declarações de voto, penso eu, você não precisa escrever outras conclusões que não essas. Não, mas eu preciso dizer no emento a fundamentação da maioria da turma. Se houve, você não pode fazer a minha que está valendo, entendeu? A gente precisa entender só qual a fundamentação que está valendo aqui. Você não pode fazer uma remissão às declarações de voto? Poderia também, mas aí qual declaração? A da André ou da Edeli? Qual que está vencendo? Pode falar, Matosinho. Eu acho que tem um liame comum, me parece, se salvo engano, que a inatividade conduziu, de um modo geral, à manutenção. Foi o grande fator decisivo. Então, eu acho que, assim, na ementa, deveria estar espelhada essa questão da inatividade, salvo engano. Não sei se alguém... Perfeito. E o restante, quem quiser acrescentar elementos, faz a sua declaração de voto. Até vou fazer, até para quem ganhar ou perder, ter a noção do porquê que ganhou, porquê que perdeu. Né? Então, vou pedir também para apresentar. E a relatora, eu acho que ela pode até colocar uma frase que pese, né? O impedimento, nem todo colegiado se aliou a todas as teses, prevalecendo a linha mestra e a questão da atividade. Tá, farei nesse sentido, então, as conclusões. O liame comum de todas as conclusões foi a questão da declaração de inatividade. Vou tirar, na ementa eu falo, muito embora a reiteração não seja dolo, a inatividade e acho que essa muito embora não é todo mundo que considera, eu vou colocar só a questão de a declaração de inatividade prova do dolo, para fins de muda qualificada. Conselheira Edeli, para a gente, vamos fechar isso aqui. Conselheira Edeli. Acho que está resolvido, retiro, Mãozinho. Retirou? Então tá. Então vamos lá, de novo, tá? Bom, os dois RESPs foram conhecidos por unanimidade. Quanto ao mérito, foi dado provimento por unanimidade e conclusões. Foi Edeli, Fernando, Tozelli, Matosinho, Caio e Andréia. Certo? DV, Matosinho, DV, Edeli, Matosinho e Andréia. No resto... Tozelli retirou, Andréia. Isso. Tozelli retirou as conclusões. Não, é porque agora ela só vai falar da inatividade isolada, e eu mantenho as conclusões. Ele vai manter... Desculpa, a incorporação da questão da fraude e tal, eu vou incorporar. Então tá. Sim, então, isso sim. Retirou as conclusões, Tozelli? Porque a minha conclusão está diretamente relacionada ao voto dela. Como ela vai incorporar, eu retiro. Então, de novo. Então, no caso da PGFN, dar provimento por unanimidade pelas conclusões. Edeli, Fernando, Matosinho e Caio. Caio continua? E Andréia, tá? Beleza. Então, com relação ao mérito, RESP do contribuinte. Negado provimento por maioria, vencidos Edeli, Tozelli e Caio, que deram provimento parcial. Pelas conclusões, Matosinho e Andréia. Andréia vai fazer dever também aí, tá? Então, pronto. Tá resolvido. É isso, gente? Então, Ana Tereza... Declaração de voto, desculpa, a declaração de voto é... Quem está falando? Andréia. Quem está falando? Eu já não estou enxergando mais, é tanto quadrado aberto aqui. Declaração de voto. Edeli, declaração de voto, Edeli, Matosinho e Andréia nos dois. No RESP da PGFN e no RESP do contribuinte. Os dois. Tá? É isso.
Conselheiros, agradeço a participação, agradeço a paciência, agradeço aí o empenho, os quadrados, as tentativas de entradas e saídas aqui da sala de sessões. Agradeço a presença da procuradora, ilustre procuradora da Fazenda Nacional. Amanhã estaremos aqui às 9 horas para continuar a nossa sessão, que ainda vai se estender até o dia 8. Desejo um excelente fim de tarde a todos e muito obrigada. Até a próxima. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau. Pode parar a gravação, Ana Tereza. Presidente, gravação encerrada.